Você não clicou nesse vídeo por acaso. Se você está aqui agora, é porque existe uma distância dolorosa entre aquilo que você sabe que precisa fazer e aquilo que você realmente faz. Você sabe o que deveria estar fazendo hoje, mas alguma coisa dentro de você sempre puxa para o lado oposto. Você promete que vai começar, mas seu corpo não obedece. Em 15 minutos, eu vou te mostrar como fazer seu cérebro te obedecer. Não com motivação, não com força de vontade, mas entendendo e reprogramando o sistema que hoje está no controle sem que você perceba. Se você me der sua atenção total agora, o modo como você lida com esforço, disciplina e ação nunca mais será o mesmo. Deixa eu começar sendo brutalmente honesto com você. Se o seu cérebro não te obedece, é porque ele não te respeita como líder. Isso pode soar estranho, mas o seu cérebro funciona como um sistema hierárquico. Ele obedece quem prova, repetidamente, que merece comando. E hoje, sem perceber, você ensinou ao seu cérebro que ele pode ignorar você. Toda vez que você diz, vou começar amanhã, toda vez que você negocia consigo mesmo, toda vez que você sente vontade de fazer algo difícil e recua, você reforça uma mensagem silenciosa. Você não é autoridade aqui. E o cérebro aprende rápido. Você pode achar que o problema é preguiça, falta de foco ou distração excessiva, mas isso é só o sintoma. O problema real é que o seu cérebro foi treinado para priorizar conforto imediato acima de qualquer objetivo de longo prazo. E não porque ele é fraco, mas porque ele é eficiente. O cérebro não foi feito para te levar ao seu máximo potencial. Ele foi feito para economizar energia e evitar desconforto. Se você não entende isso, você luta contra o sistema errado. Existe uma parte do seu cérebro que decide antes de você perceber que decidiu. Antes de qualquer pensamento consciente surgir, antes de qualquer argumento racional aparecer, o seu cérebro já escolheu se vai agir ou não. E só depois ele cria uma história para justificar essa escolha. É por isso que você se convence tão facilmente de que agora não é o melhor momento, de que precisa se preparar melhor, de que não está no clima certo. Essas não são decisões conscientes, são desculpas criadas para proteger um sistema que quer evitar esforço. Quando você tenta se forçar a agir apenas na base da motivação, você entra em conflito direto com esse sistema. E o problema é que ele é mais antigo, mais rápido e mais poderoso do que a parte racional que tenta negociar. É como tentar controlar um elefante puxando uma corda fina. Não importa o quanto você grite, o elefante vai para onde quiser. Mas aqui está a parte que quase ninguém te explica. Você não precisa convencer seu cérebro com argumentos. Você precisa condicioná-lo com evidências. O cérebro não aprende com promessas. Ele aprende com padrões repetidos. Ele observa o que você faz depois que sente resistência. Ele observa se você recua ou avança. E com base nisso, ele decide se deve ou não te obedecer da próxima vez. Sempre que você foge de uma tarefa difícil, o cérebro registra alívio. E esse alívio libera dopamina. Não porque você fez algo produtivo, mas porque você evitou dor. E isso cria um circuito perverso. Quanto mais você foge, mais seu cérebro aprende que fugir é a melhor estratégia. Com o tempo, ele passa a antecipar esse alívio antes mesmo de você decidir. É aí que nasce aquela sensação automática de desvio, aquela vontade quase incontrolável de fazer qualquer outra coisa. Se você quer que seu cérebro te obedeça, a primeira coisa que precisa entender é isso. Ele responde a consequências, não a intenções. Ele responde ao que vem depois da ação. E hoje, na maioria das vezes, a consequência de não agir é conforto, descanso, distração, alívio imediato. Então por que ele obedeceria a você? A partir de agora, tudo o que eu vou te mostrar é sobre inverter essa lógica. Não na teoria, mas na prática. Porque no momento em que o seu cérebro começa a associar alívio, controle e recompensa ao ato de agir e desconforto ao ato de adiar, a hierarquia muda. E quando a hierarquia muda, a obediência vem naturalmente. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como esse sistema de obediência é construído dentro do cérebro e por que pequenas quebras de palavra consigo mesmo destroem completamente sua autoridade interna sem que você perceba.
Existe um detalhe silencioso que define quem controla quem nessa relação entre você e o seu cérebro. Não é intensidade, não é inteligência, é previsibilidade. O cérebro confia em padrões previsíveis. Quando você diz que vai fazer algo e não faz, uma única vez pode parecer irrelevante, mas para o cérebro, isso é um dado estatístico. Ele registra. Essa voz interna não é confiável. E quanto mais vezes isso se repete, menos energia ele aloca para te apoiar quando você tenta agir. É por isso que, com o tempo, tarefas simples começam a parecer pesadas. Não porque elas ficaram mais difíceis, mas porque o cérebro parou de investir nelas. Ele aprendeu que você provavelmente vai desistir. Então ele antecipa a desistência. A resistência aparece antes mesmo da ação. E você interpreta isso como falta de motivação, quando na verdade é falta de autoridade. Aqui entra uma regra que muda tudo. O cérebro não responde ao tamanho da tarefa. Ele responde à certeza da execução. Quando você se propõe a fazer algo grande, ambicioso, abstrato, o cérebro detecta incerteza. E incerteza para ele é risco. Mas quando você define uma ação pequena, específica e inevitável, o cérebro relaxa. Ele entende que aquilo vai acontecer, independentemente de vontade. E quando algo é inevitável, não há motivo para resistência. É assim que você começa a reconstruir obediência, não tentando dominar o cérebro, mas mostrando, na prática, que quando uma ordem é dada, ela é cumprida, mesmo que seja mínima, mesmo que seja imperfeita, especialmente por isso, porque o cérebro não exige excelência para obedecer, ele exige consistência. Existe um erro comum que quase todo mundo comete aqui. A pessoa acha que precisa sentir vontade antes de agir, mas a vontade não vem antes da ação, ela vem depois. A sensação de controle, de clareza, de energia, surge como consequência do movimento. Quando você espera o estado emocional ideal para começar, você entrega o controle exatamente para o sistema que evita desconforto. É como pedir permissão para o seu próprio medo. A verdade é que disciplina não é uma característica de personalidade, é um reflexo condicionado. Toda vez que você age apesar da resistência, você enfraquece o circuito que associa desconforto à fuga. E toda vez que você age apenas quando está motivado, você fortalece esse circuito. O cérebro aprende rápido quem está no comando observando uma única coisa: o que acontece quando surge fricção. Você precisa entender que o desconforto inicial não é um sinal de que algo está errado. É um sinal de que o sistema antigo está sendo desafiado. O cérebro reage quando perde controle. Ele amplifica pensamentos, cria urgências falsas, inventa tarefas paralelas, tudo para te puxar de volta ao padrão conhecido. Se você interpreta isso como um sinal para parar, você reforça o sistema antigo. Se você interpreta como um ruído temporário e continua, você começa a reprogramar o comando. Aqui entra um ponto crucial. O cérebro respeita consequências imediatas, não promessas futuras. Se depois de agir, você não sente nenhum tipo de recompensa, mesmo simbólica, ele não aprende a obedecer. Recompensa não é prazer excessivo, é fechamento. É a sensação clara de ordem cumprida. Pode ser riscar algo, levantar da cadeira, respirar fundo. Parece simples demais, mas é exatamente isso que cria o circuito de obediência. O que destrói a obediência interna não é falhar ocasionalmente, é negociar, é o hábito de discutir consigo mesmo. Quando você entra em diálogo interno sobre se deve ou não fazer algo que já decidiu, você sinaliza dúvida. E dúvida, para o cérebro, significa que a ordem não é séria. Pessoas que têm autocontrole não pensam menos. Elas negociam menos. A partir do momento em que você entende isso, a lógica muda. Você para de tentar se sentir preparado e começa a agir como alguém que já decidiu. E decisão, no cérebro, não é um pensamento. É um comportamento repetido sem debate. Quando você elimina a negociação, você elimina a resistência. A seguir, eu vou te mostrar como criar um sistema onde o seu cérebro passa a antecipar obediência ao invés de resistência. E por quê? Depois que esse sistema se forma,
Agir deixa de ser um esforço e passa a ser o estado padrão. Agora você precisa entender o que acontece quando esse sistema começa a funcionar a seu favor. Existe um ponto específico em que o cérebro deixa de resistir e passa a cooperar. Esse ponto não surge de um grande momento de virada, nem de uma explosão de motivação. Ele surge quando o cérebro começa a prever que, independentemente do desconforto inicial, a ação vai acontecer. Quando essa previsão se consolida, a resistência perde sentido. O cérebro odeia desperdiçar energia. Se ele aprende que criar resistência não muda o resultado final, ele simplesmente para. É por isso que pessoas disciplinadas não parecem estar sempre lutando contra si mesmas. Não é que elas sejam mais fortes. É que o cérebro delas já entendeu que lutar é inútil. A ordem será executada de qualquer forma. Então ele economiza energia e coopera. Mas existe um detalhe crítico aqui. Se você tenta mudar tudo de uma vez, o cérebro interpreta como uma ameaça extrema e ativa todos os mecanismos de sabotagem. Ele te cansa, te confunde, te sobrecarrega. Por isso a obediência não nasce de grandes revoluções, mas de pequenos comandos inegociáveis. Um comando que você cumpre hoje é mais poderoso do que 10 metas que você adia para amanhã. Você precisa começar a tratar suas decisões como contratos, não como intenções. Quando você decide algo e executa, mesmo sem vontade, você envia uma mensagem clara para o sistema. A palavra é lei. No início, o cérebro testa. Ele cria desconforto, cria pensamentos invasivos, cria urgências artificiais. Ele quer saber se você vai ceder. Se você cede, ele aprende. Se você continua, ele se ajusta. Existe um momento silencioso que quase ninguém percebe. É quando você começa a agir sem aquele peso inicial. Quando você simplesmente levanta e faz. Esse momento não é mágico. Ele é treinado. Ele surge quando o cérebro deixa de associar ação com sofrimento desnecessário e passa a associar ação com controle. Controle é recompensador. Sentir que você está no comando libera uma dopamina mais estável, mais limpa, que sustenta o comportamento ao invés de sabotá-lo. E aqui está o erro final que impede a maioria das pessoas de chegar nesse ponto. Elas tentam usar esse sistema apenas quando é conveniente. Elas obedecem quando estão bem, quando estão descansadas, quando o dia está favorável. Mas o cérebro não aprende com exceções. Ele aprende com o que acontece nos dias difíceis. É nesses dias que a hierarquia é definida. Quando você age mesmo sem vontade, mesmo cansado, mesmo frustrado, o cérebro registra algo fundamental. Essa pessoa não depende de estado emocional para agir. Isso muda tudo, porque a partir daí, você não precisa mais se convencer, você não precisa mais se motivar, você não precisa mais se ameaçar. A ação vira identidade, e identidade não se discute, se expressa. Você não pensa se vai agir, você age porque é isso que você faz. Se você entendeu até aqui, então você já percebeu que fazer o cérebro te obedecer não é sobre controle agressivo, é sobre clareza e repetição, é sobre parar de pedir permissão para agir e começar a agir como alguém que já decidiu quem quer ser. Toda vez que você cumpre um comando simples, você reforça essa identidade. Toda vez que você negocia, você a enfraquece. Meu convite final para você é simples e direto. Nas próximas 24 horas, escolha uma única ação que você normalmente adiaria. Não torne isso grandioso. Torne inevitável. Decida. Execute e encerre, sem drama, sem negociação. Apenas faça. E observe o que acontece dentro de você depois. Essa sensação não é motivação, é obediência sendo construída. A partir do momento em que o seu cérebro aprende que você não fala à toa, ele começa a trabalhar a seu favor. E quando isso acontece, agir deixa de ser uma luta diária e passa a ser o caminho natural. Nos vemos no próximo vídeo.